Olá! Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Se Salva Cristão. Prepare-se para hoje poder ouvir uma oração de proteção para você, para a sua casa e para a sua família. Mas, antes de nós começarmos a oração, eu convido você para fazer parte de um bem maior. Convido você a divulgar e a compartilhar este vídeo com seus amigos, seus familiares e principalmente com aquela pessoa que precisa ser abençoada. Então, vamos lá. Você sabe a razão pela qual você precisa de coragem? Muitas vezes, quando Deus o chama para algo, muitas vezes Deus nos chama para façanhas intencionais e esses chamados geralmente são embalados em dificuldades. Eu sei que desejamos que Deus apenas nos chame e seja um caminho de facilidades, mas Deus não nos chama para facilitar. Ele nos chama para o destino. E muitas vezes esses momentos do destino são embalados em dificuldade, são embalados no que parece ser um gigante. Você se lembra quando Deus chamou Davi, a primeira coisa que Davi teve que fazer foi enfrentar um gigante. Ele era descomunal, habilidoso, superado, mas David disse: "Eu venho a você em nome do Senhor." E ele derrotou um gigante e cortou sua cabeça. Você se lembra quando ele chama Péter? Ele chama Péter o quê? Para andar sobre a água. Você não pode fazer isso sozinho, mas ele o chamou e o mordeu e foi o que Péter fez. Ele chamou Moisés para ficar diante do Mar Vermelho. Moisés reclamando: "Como vou atravessar?" Ele diz: "Não fale comigo. Segure sua mão. Segure sua equipe." Ele nos chamará para fazer coisas que sozinhos parecem impossíveis e precisaremos de coragem. Existem algumas coisas arriscadas na vida. É um risco fazer uma mudança ousada na carreira ou iniciar um negócio quando você não sabe qual será o resultado. Para alguns, é até um risco se casar, principalmente quando não veem muitas pessoas permanecendo casadas. Mas quando se trata de fé, quando se trata de ser cristão, você correria o risco de crer em Deus antes de ver o milagre? Você poderia arriscar confiar completamente em Deus antes que haja qualquer sinal de um avanço? Na verdade, você pode se arriscar a esperar o tempo de Deus antes de tentar resolver o assunto com suas próprias mãos? A Bíblia nos diz em 1 Coríntios que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Significando que há um forte contraste entre a sabedoria humana e a sabedoria divina. A sabedoria humana dirá que devo destruir meus inimigos e não lhes dar chance. Mas a sabedoria divina em Mateus 5 versículo 44 nos diz para amar seus inimigos, abençoar aqueles que te amaldiçoam, fazer o bem àqueles que te odeiam e orar por aqueles que maldosamente te usam e perseguem. A sabedoria humana dirá que devo celebrar quando aqueles que estão contra mim sofrem ou quando lutam. Mas a sabedoria divina me diz em Provérbios 24 versículo 17, não se alegre quando seu inimigo cair e não deixe seu coração se alegrar quando ele tropeçar. E podemos pensar bem que isso não faz sentido. Meus inimigos querem me destruir. Eles só querem me ver lutar. Mas a palavra de Deus está me dizendo para amá-los, para não me alegrar quando eles tropeçarem. Agora eu gostaria de lhe dizer hoje que seus inimigos são colocados em sua vida por uma razão. Todos nós temos inimigos. Da pessoa no trabalho que está tentando nos fazer parecer mal para o vizinho que está sempre tentando iniciar algum tipo de discussão, mesmo a pessoa ou pessoas que se afastaram e o traíram depois que você foi fiel e leal. Todos nós temos inimigos.
Todos nós temos críticos. Temos opositores, pessoas que querem nos ver fazendo o bem, mas nunca melhor do que eles. Mas você vê a Bíblia, a palavra de Deus, a sabedoria divina nos diz que Deus fará seus inimigos o escabelo de seus pés. As mesmas pessoas que te provocam, te antagonizam, te menosprezam e te estressam, essas pessoas serão o seu escabelo. Agora, um escabelo na Bíblia é um símbolo de humildade. É um lugar baixo. Está sob seus pés, o que significa que não é significativo. O termo escabelo na verdade aponta para aquele que usa esse escabelo como sendo muito superior ao próprio escabelo. E é incrível que enquanto Deus chama a terra de escabelo de seus pés, ele ainda se humilhou. Ele ainda deixou o céu para a terra. Ele ainda trocou a glória pela carne humana para se tornar aquele que vivia naquele escabelo. E embora não sejamos escabelos para nossos inimigos, devemos agir com humildade para com eles. Não se coloque muito alto em seu próprio julgamento e se ofenda porque nem todos vão gostar de você. Não se ofenda quando encontrar alguém que realmente se opõe a você. Devemos ser humildes, mansos e não retaliar. Para mostrar o mesmo amor de Cristo, que sabia que as pessoas nesta terra, as pessoas que ele criou, um dia o crucificariam. Mas ainda assim ele os amava. Agora também devemos olhar para nossos inimigos e escabelos de um ângulo. Seus inimigos serão os banquinhos perfeitos para levá-lo ao próximo nível. Judas tinha um papel a desempenhar no plano de Deus. Ele não era o cristão perfeito apesar de ter o privilégio de andar com Jesus e conversar com Jesus. Não, ele não era o melhor dos exemplos entre os discípulos, mas era um escabelo. Ele teve que trair Jesus, teve que se opor a Jesus para que o Senhor fosse elevado e cumprisse sua missão. Golias era um escabelo. Ele tinha que ser aquela pessoa que ninguém mais queria encontrar. Mas ele também acabou sendo aquela pessoa que mostrou a todos que não importa o tamanho do gigante, não existe gigante grande demais para Deus. Ele era um escabelo para Davi. Faraó era um escabelo para Moisés. Os irmãos de José eram escabelos para José. Até mesmo Nabucodonosor, o rei que jogou os 3 meninos hebreus na fornalha ardente. Ele também era um escabelo. Inimigos no nível superficial, mas trampolins no nível espiritual. Agora uma das passagens mais famosas da Bíblia está no Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdes e me conduz a águas tranquilas. E se você continuar lendo, você chegará ao versículo 5. Você prepara uma mesa diante de mim na presença de meus inimigos. Outra tradução diz: você prepara um banquete para mim na presença de meus inimigos. Agora, por que Deus prepararia uma mesa, um banquete para você na presença de seus inimigos? Não seria uma expectativa muito mais razoável que o Senhor fosse seu pastor? Para ele fazer você se deitar em pastos verdes? Para ele fornecer outro caminho que não seja através do vale da sombra da morte? E, finalmente, não seria uma expectativa razoável que Deus derrotasse todos os meus inimigos e depois preparasse uma mesa para eu festejar em paz? Mas esse não é o caso. Deus prepara uma mesa, um banquete para você na presença de seu inimigo. Não na ausência de seus inimigos, na presença de seus inimigos. E para entendermos isso, precisamos olhar para Isaías no capítulo 55, onde Deus diz: meus pensamentos não são seus pensamentos,
Meus caminhos não são seus caminhos, assim como os céus são mais altos que a terra, então meus caminhos são mais altos que os seus caminhos. Lembre-se que Deus usa as coisas loucas para confundir as coisas sábias. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, Ele me faz deitar em verdes pastagens, Ele me conduz junto às águas tranquilas, Ele restaura minha alma, me conduz pelo caminho da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam, preparas uma mesa diante de mim na presença dos meus inimigos. E se você olhar para a jornada no Salmo 23, você acabou de passar por um vale escuro, você acabou de escapar das sombras da morte, então o Senhor prepara uma mesa para você diante de seus inimigos. E isso me diz que enquanto Deus estiver liderando, enquanto Ele liderar sua vida, não há nada que possa tocar um crente que está andando com Deus. E em segundo lugar, uma mesa posta diante de meus inimigos me sugere que a batalha não é nossa, porque se fosse minha batalha, eu sei que estaria focado no inimigo que está lutando contra mim. Eu provavelmente ignoraria a mesa que Deus colocou diante de mim, porque estaria cansado de meus inimigos. Mas o Senhor não se comporta da maneira que fazemos. Deus coloca uma mesa diante de seus inimigos para demonstrar seu cuidado e provisão mesmo nas circunstâncias mais improváveis. Ele pode lhe dar paz no meio de sua hora mais sombria. Ele pode te dar paz no meio de uma tempestade. Deus coloca uma mesa na frente de seus inimigos para mostrar e demonstrar seu poder. Seus inimigos podem vê-lo, mas seus inimigos não podem tocá-lo. Com Deus ao seu lado, seus inimigos verão você sendo elevado e não poderão ficar em seu caminho. Com Deus ao seu lado, seus inimigos se tornarão inadvertidamente o escabelo de seus pés, e eles não terão outra escolha a não ser olhar para cima enquanto o Senhor o levanta. Nenhum inimigo que você enfrenta pode ficar diante do Senhor ao seu lado. E também acredito que este cenário é simbólico de um cristão que pode estar enfrentando adversidades, alguém que pode estar passando por circunstâncias difíceis, mas Deus pode de alguma forma dar-lhes paz além do entendimento. E este é o tipo de crente que sempre se regozija apesar do que está acontecendo ao seu redor. E então eu acho que é o mesmo para você sentar naquela mesa e festejar. Você precisa ter algum nível de conforto e paz. E neste cenário, Deus está dizendo: eu fornecerei essa paz. Eu vou dar esse conforto. Vou providenciar uma mesa para você se banquetear mesmo na presença de seus inimigos. Agora, se focarmos na palavra preparar, o Senhor prepara uma mesa. Quando falamos de preparação, significa que é algo que não foi feito casualmente. Os treinadores preparam-se para os jogos de futebol com antecedência. Tudo, desde a seleção da equipe, táticas, é tudo preparado com antecedência. Os empresários preparam sua equipe para enfrentar todos os diferentes tipos de cenários. Os pais preparam os filhos para a escola. Acredito que para o Senhor preparar uma mesa diante de seus inimigos, Ele já tem um plano em mente. Ele levou em consideração todos os detalhes. Deus leva tempo para planejar o que estará na mesa, onde estará a mesa, quem se sentará e comerá naquela mesa, quem verá a mesa e como você chegará a essa mesa. Ele prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. E essa palavra preparação implica que o pensamento, o tempo e o esforço foram gastos para fazer exatamente isso. Os inimigos fazem parte do plano de Deus para a sua vida. Todos nós enfrentaremos inimigos que temos que superar continuamente.
Mas a única promessa que temos que manter é que apesar de seus inimigos, apesar de quantos forem, apesar de como eles te provocam, apesar de quanto eles podem tentar te derrubar, o Senhor já preparou aquela mesa para você vencer. E Ele os usará para ser seu escabelo. Então fique em paz. O Senhor preparou uma mesa para você se banquetear diante de seus inimigos, porque Ele será o único a lidar com eles. Devemos continuar a ser humildes. Devemos continuar a ter o amor de Cristo. Êxodo 14 versículo 14 diz que o Senhor lutará por você e você se calará. Seus inimigos estão nas mãos de Deus. Seus inimigos são parte do plano de Deus. Então, agora, deite-se e durma tranquilo, pois você sabe e tem a certeza que Deus está, e sempre estará com você. Amém e boa noite.